Meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica do livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 15. Livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 15. Aliás, retificando, é o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu vou me ater à expressão do início do texto. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aí, baseado nesta expressão, que é a parte A do versículo 10 do capítulo 9 do livro de Eclesiastes, vamos falar sobre oportunidades. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, também é chamado o livro do pregador. Ao que parece, Salomão já estava no final da sua vida quando escreveu este importante livro. E já caminhando para o final do livro, ele mostra no capítulo 9 e as mesmas coisas que sucedem aos justos também sucedem aos injustos, no sentido de que todos nós vivemos e morremos. É neste sentido que ele vai argumentando e aquilo que sucede ao justo também sucede aos injustos. Sabendo disto, Salomão orienta os seus leitores: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isto é, devemos nós aproveitar as oportunidades que temos. A vida, ela é feita de oportunidades. Oportunidades vêm, oportunidades vão. Devemos ter cuidado para não desperdiçar. O que fará a diferença na nossa vida são as atitudes que tomamos em relação às oportunidades que a vida nos dá. Elas vêm, elas vão, e devemos aproveitá-la
e aproveitá-la com todas as nossas forças. A Bíblia fala, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, e nós devemos remir o tempo. Remir o tempo é a colocação da versão Almeida, revista e corrigida. Colossenses 4 e 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Em algumas Bíblias, na Bíblia, na versão atualizada, remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. Há Bíblias que já colocam direto o sentido de remir o tempo, que é exatamente aproveitar as oportunidades. Paulo também escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele também nos orienta no mesmo sentido, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O fato é que a Bíblia nos orienta a aproveitar as oportunidades. As oportunidades naturalmente vão surgindo no decurso da nossa vida. Na nossa história, na nossa trajetória, naturalmente oportunidades surgem. E nós devemos aproveitá-las, utilizar bem as oportunidades que a vida nos concede. Jeremias, capítulo 8, versículo 20, há um tipo de lamentação em que está escrito: passou a seca, findou o verão, e nós não estamos salvos. Esse texto ilustra, retrata, identifica um lamento de oportunidades que foram desperdiçadas. O texto fala: passou a seca, findou o verão, e nós não estamos na nossa vida. Nós desperdiçamos oportunidades. É na vida pessoal, é na vida profissional, é na vida espiritual. E depois que a oportunidade passa, dificilmente teremos outra igual ou semelhante. É por isso que Salomão fala: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aí ele sai dizendo: na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Oportunidades. Nós temos oportunidades. Eu vou falar de 3 delas: oportunidades para o trabalho, oportunidades para fazer o bem, oportunidades para crescer. Todos nós, ao longo da nossa vida, teremos oportunidades, tanto para trabalhar, quanto para fazer o bem,
como também para crescer, para sermos pessoas melhores. O texto fala: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A Bíblia fala que nós nascemos para o trabalho. Há um texto na Bíblia que diz que o homem nasce para o trabalho. Quando ele diz o homem, não é apenas o sexo masculino, é o gênero humano. Nós nascemos para o trabalho. O nosso corpo, ele já nasce naturalmente preparado para o trabalho. O trabalho não faz mal, o trabalho faz bem. O trabalho faz bem à mente, o trabalho faz bem à alma, o trabalho faz bem ao corpo. Quando a pessoa fica sem trabalhar, se não tem doença, mas aparece, devido ao ócio, porque nós fomos projetados para o trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho enobrece a pessoa. O trabalho nos faz bem. É um trabalho material, é um trabalho espiritual. E quantas vezes nós desperdiçamos oportunidades para trabalhar? Trabalhar profissionalmente, trabalhar espiritualmente. Sobre o trabalho, a Bíblia diz, João, capítulo 5, versículo 17. Jesus dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso exemplo de trabalho é o nosso Deus. E Jesus diz em relação a Deus, a seu Pai: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim, meus irmãos, o trabalho é um exercício diário que Deus nos concede para que possamos ser úteis, para que possamos produzir, para que possamos, como resultado de nosso trabalho, manter a nós e a nossa família e a obra de Deus. Quantas oportunidades ao longo da vida desperdiçamos em relação ao trabalho. Ainda sobre o trabalho, também está escrito no livro de João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus estava dizendo: convém trabalhar, convém agir, convém se movimentar. É como se Jesus estivesse dizendo: convém aproveitar as oportunidades, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Noite aqui é uma metáfora da morte, a cessação da nossa vida física, quando chegará a escuridão para a vida daquele que já se foi. Claro, escuridão que eu falo, física, natural. Para quem morre em Cristo, esta pessoa está sendo promovida, está voltando para casa. Jesus nos orienta: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Convém, amados irmãos, que nós aproveitemos as oportunidades. Convém que nós trabalhemos com mais empenho, com mais esforço, com mais dedicação. Na leitura que fiz, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz: mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra
ela trabalha visando uma recompensa, visando um benefício. Se é o trabalho material, a pessoa trabalha visando o salário, visando a retribuição, a remuneração, o faz feliz. Toda pessoa que trabalha, ela só trabalha porque sabe que há um salário, porque sabe que o trabalho espiritual é semelhante, ainda que seja muito melhor. É melhor o trabalho, será melhor a recompensa. Convém aproveitar as oportunidades e trabalhar mais para Jesus. Como disse certo hino, há trabalho pronto para ti, cristão. Na obra de Deus, só não trabalha quem não quer. Há trabalho para todos. Todos estão alistados. Todos são convocados para o trabalho. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Na sepultura, para onde tu vais? Aí Salomão começa a especificar o que eu já disse. A Bíblia nos orienta também. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todos nós temos oportunidades para trabalhar, para produzir, para fazer na vida humana, na vida física, material, mas também temos oportunidades para trabalhar na vida espiritual. E nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. A sua justiça é retributiva, a sua justiça é remunerativa. Ele retribui, ele remunera, ele assalaria muito bem aqueles que para eles trabalham com esforço, com denodo, com dedicação, com perseverança. Mas também quero falar da oportunidade para fazer o bem. Na vida, nós temos oportunidades para trabalhar, mas também temos oportunidades para fazer o bem. A Bíblia nos orienta que nós devemos fazer o bem. Jesus, como sempre, é o nosso maior exemplo. A Bíblia fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus nos dá a oportunidade, todos, de fazer o bem. A pessoa que faz o bem receberá a recompensa do bem. A pessoa que planta o bem vai colher o bem. A pessoa que semeia o bem receberá o bem multiplicado na sua vida. Então, façamos como nosso mestre, vamos andar fazendo o bem. A Bíblia fala, Tiago 4:17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Todos nós sabemos que é nosso dever fazer o bem. Fazer o bem para nós não é opção. Fazer o bem não é alternativa. Fazer o bem é um dever. Então é nosso dever, como cristãos, fazer sempre o bem.
E quando a pessoa sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ela está pecando. É o pecado de omissão. Quantas oportunidades Deus nos dá para fazer o bem, estendendo a mão, dando uma palavra, dando uma ajuda, orientando, esclarecendo, orando, intercedendo, mostrando o caminho a ser seguido. A Bíblia nos orienta a que aproveitemos as oportunidades para fazer o bem. Paulo, escrevendo aos irmãos das Galácias, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, ele diz no verso 9: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. A maldade se multiplica, e por se multiplicar a maldade e a ingratidão, muitas vezes nós somos tentados a deixar de fazer o bem. Já fez o bem tanto e parece que não há reconhecimento, aí a pessoa é tentada a parar de fazer o bem. Mas a Bíblia nos orienta: não nos cansemos de fazer o bem. Irmão, não canse de fazer o bem. Igreja, não cansemos de fazer o bem. Nós fazemos o bem porque o bem está em nós. Nós damos o bem porque a pessoa só dá o que ela tem. A semente do bem já foi gerada na nossa vida através do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. Então nós devemos fazer o bem e continuar praticando o bem, ainda que alguém não reconheça, ainda que alguém não agradeça. A nossa missão é fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A Bíblia garante que no tempo certo nós iremos receber a colheita do bem. A pessoa que planta vento colhe tempestades, como diz o profeta Oséias. A pessoa que planta o mal vai colher o mal. A pessoa que planta intrigas vai colher inimizade. Mas a pessoa que planta o bem, ela vai colher a seu tempo o bem. Sempre vale a pena fazer o bem, ainda que a pessoa não mereça. Nós fazemos o bem como que estando fazendo para Cristo, ainda que a pessoa não reconheça, mas nós devemos continuar plantando e fazendo o bem. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus nos dá, através da nossa vida e da nossa existência, para trabalhar materialmente e espiritualmente. Deus também nos dá oportunidades para fazer o bem. E o texto ainda prossegue dizendo, Gálatas 6 e 10: então, enquanto temos tempo, façamos o bem
a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa expressão, enquanto temos tempo, significa dizer, enquanto temos oportunidades. Deus nos dá ainda a oportunidade para fazer o bem. Deus nos dá a oportunidade para continuar lançando a semente do bem. Ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai multiplicar, mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. As sementes que nós plantamos no solo e nasce rápido, e o fruto chega rápido. Por exemplo, a semente do mamão, a pessoa que planta um mamoeiro se prepara que rapidamente, em questão de 3 meses, já está colhendo o fruto do mamoeiro. Mas há sementes que demoram centenas de anos. Por exemplo, a semente da nozes, a semente do pé de planta que produz nozes. Depois faz uma pesquisa, a pessoa planta esta semente e esta árvore nasce, cresce, e depois de cerca de 500 anos é que ela vai começar a produzir. Imagina plantar uma semente para depois colher frutos com tanto tempo depois. Isso é o que acontece às vezes. Às vezes nós plantamos uma semente do bem e já recebemos o bem como recompensa logo, rápido. Mas outras vezes a recompensa vai ser na vida eterna. A recompensa vai ser no porvir, na ressurreição dos justos. Mas sempre vai valer a pena plantar o bem. Sempre vai valer a pena semear o bem. Glória ao nome do Senhor. Então a Bíblia diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, ao justo, ao injusto, ao bom, ao perverso. Nós devemos fazer o bem a todos. Mas na escala das prioridades, a Bíblia especifica, mas principalmente aos domésticos na fé. Se eu só posso ajudar uma pessoa, aí entre a pessoa que comunga a mesma fé que eu e a pessoa que é de outra fé, eu vou dar prioridade a quem? Ao irmão na fé. Eu vou dar prioridade a quem? A irmã na fé. A prioridade é sempre os domésticos na fé. Mas o bem deve ser feito a todos. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus nos dá, através da nossa vida, oportunidades para trabalhar materialmente, espiritualmente. Deus nos dá oportunidades para fazer o bem. E finalmente, a terceira das oportunidades que eu quero falar nesta reflexão é a oportunidade de crescer, de melhorar, através da nossa vida, através para sermos pessoas melhores, para que possamos desenvolver certo. A Bíblia fala no livro de Lucas,
capítulo 2 e o versículo 52. A Bíblia também fala, Lucas capítulo 1, versículo 80. Eu vou ler primeiro Lucas 1 e 80, acerca do menino João Batista. A Bíblia fala: e o menino crescia e se robustecia, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aí eu quero destacar aqui esta expressão: o menino crescia e se robustecia. Crescimento, ele crescia e se fortalecia. Com relação a Jesus, Lucas 2 e 52, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Significa dizer crescimento físico, estatura, crescimento intelectual, sabedoria, crescimento espiritual, em graça para com Deus, crescimento social, em graça para com os homens. Observe, Jesus crescendo nas 4 dimensões, nas 4 principais áreas. Ele crescia fisicamente em estatura, ele crescia intelectualmente em sabedoria, ele crescia espiritualmente em graça para com Deus, e ele crescia socialmente em graça para com os homens. Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos amadurecer e assim sermos pessoas melhores. Também sobre o menino Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, fala coisas semelhantes. O fato é que todos nós, na nossa vida, pode e deve crescer. Tem pessoas que só crescem na estatura, mas não crescem na mentalidade, não crescem no conhecimento, não crescem em graça para com Deus, não crescem em graça para com os homens. Tem gente que parece que na trajetória da vida fica atrofiado, fica espiritualmente danido, fica uma pessoa raquítica, andando espiritualmente, mas é porque não aproveita as oportunidades que a Bíblia e a palavra de Deus lhe dá para crescer. O texto fala: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Nós devemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Na história da biografia dos presidentes dos Estados Unidos da América, há uma história muito bonita do 16º presidente, Abraham Lincoln. Este homem criança, ainda criança, era filho de pais pobres, cortava lenha nas florestas, mas com 8 anos o menino Abraão disse: vou me preparar, a minha oportunidade vai chegar. E o menino foi crescendo com essa mentalidade. Essa ideia estava cravada na sua mente e no seu coração: vou me preparar, minha oportunidade vai chegar. Quando adulto, tornou-se um dos advogados mais brilhantes que a América já teve,
decidiu candidatar-se a presidente, perdeu 8 eleições, mas ele estava decidido. Quem olhava para ele dizia: não desista, você não vai chegar. Mas ele havia decidido: eu vou me preparar, a minha oportunidade vai chegar. Finalmente ele chegou ao posto de presidente dos Estados Unidos e até hoje é lembrado como um dos melhores que aquele país já teve. Nasceu em 1809 e faleceu em 1865, mas ele deixou o seu legado, ele deixou o seu exemplo. Às vezes a pessoa quer transferir para os outros a sua mediocridade, a sua falta de decisão, de determinação, de empenho, de coragem mesmo, para ser alguém bem-sucedido nesta vida. Deus tem o melhor da terra para nós, mas tudo é fruto de esforço, de dedicação e de muito trabalho. E para quem quer ter uma posição social elevada, de muito estudo. As oportunidades a vida dá. E finalmente é o que diz a Bíblia: de que se queixa o ser vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não, o colégio é fraco, não, fraco é o aluno. Quem faz a escola é o aluno. Se o aluno é esforçado, é dedicado, é estudioso, ele vai ser uma referência, ele vai ser um exemplo, ele vai crescer e prosperar. A oportunidade Deus dá, a oportunidade a vida dá. Devemos aproveitar as oportunidades. Fazer conforme as tuas forças. Fazer conforme as tuas forças, irmãos, é fazer com bem. Pode ser o trabalho mais simples, pode ser o trabalho mais humilde, mas se a pessoa faz com toda a sua força, ela vai se destacar naquele trabalho, e depois alguém vai estar olhando e a pessoa vai ser promovida. A pessoa vai crescer, a pessoa vai desenvolver, porque aquilo que vem à sua mão para fazer, a pessoa faz conforme as suas forças. Agora pode ser o melhor trabalho, o melhor emprego, a pessoa é displicente, é relaxada, vai ser demitida, vai ser rebaixada, vai andar para trás. Daí, na nossa vida, seguir essa recomendação. A recomendação de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. As pessoas mais bem-sucedidas profissionalmente podem ver o currículo, o histórico da pessoa. Geralmente eram pessoas pobres, que tinham um sonho desde criança e trabalharam em busca deste sonho, e hoje estão em posições elevadíssimas, porque o que veio à mão para eles fazerem, fizeram conforme as suas forças. Eu espero que essa palavra vale ao seu coração e você a tenha como motivação, como incentivo, para que possamos trabalhar mais, trabalhar melhor, fazer mais o bem e procurar sermos pessoas melhores em todos os sentidos e em todos os aspectos. Eclesiastes
capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Quem recebe essa palavra, diga amém.